A palavra evangelho significa boas novas e é mais bem definida como a mensagem de perdão do pecado através da obra expiatória de Jesus Cristo. É essencialmente o plano de resgate de Deus para aqueles que confiam em seu divino Filho, a fim de se reconciliarem com um Deus justo e santo. O conteúdo essencial da mensagem salvadora é claramente definida para nós na Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele expõe o conteúdo da mensagem do evangelho. Irmão, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 4. Nesta passagem, vemos três elementos essenciais da mensagem do evangelho. Primeiro, a frase morreu pelos nossos pecados é muito importante. Como Romanos 3:23 nos diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, a realidade do pecado precisa ser reconhecida por todos que se aproximam do trono de Deus para a salvação. Um pecador deve reconhecer o desespero de sua culpa perante Deus para que o perdão possa ocorrer, e ele deve entender que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Sem essa verdade fundamental, nenhuma apresentação do Evangelho é completa. Segundo, a pessoa e obra de Cristo são componentes indispensáveis do Evangelho. Jesus é tanto Deus, conforme vemos em Colossenses 2:9, quanto homem, conforme vemos em João, capítulo 1, versículo 14. Jesus viveu uma vida sem pecado que nunca poderíamos viver, e é o único que podia morrer uma morte substitutiva pelo pecador. O pecado contra um Deus infinito requer um sacrifício infinito. Portanto, ou o homem que é finito tem de pagar a pena por um período infinito de tempo no inferno, ou o Cristo infinito deve pagar esta penalidade uma só vez. Jesus foi à cruz para pagar a dívida que devemos a Deus pelos nossos pecados, e aqueles que são cobertos pelo seu sacrifício herdarão o reino de Deus como filhos do Rei, conforme vemos em João, capítulo 1, versículo 12. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é um elemento essencial do Evangelho. A ressurreição é a prova do poder de Deus. Apenas aquele que criou a vida pode ressuscitá-la após a morte. Só ele pode reverter o horror da morte e só ele pode remover o aguilhão da morte e da vitória da sepultura. Além disso, ao contrário de todas as outras religiões, o cristianismo possui um fundador que transcende a morte e promete que os seus seguidores farão o mesmo. Todas as outras religiões foram fundadas por homens e profetas cujo fim era a sepultura. Finalmente, Cristo oferece a sua salvação como um dom gratuito. Romanos 5:15 e Romanos 6:23 nos diz isso, que só pode ser recebido pela fé, independentemente de quaisquer obra ou mérito de nossa parte, conforme lemos em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9. Ali nos fala que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo nos diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, conforme vemos em Romanos 1:16. O mesmo autor inspirado nos diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Estes, então, são os elementos essenciais do Evangelho. O pecado de todos os homens, a morte de Cristo na cruz para pagar por esses pecados e a ressurreição de Cristo para oferecer a sua vida eterna àqueles que o seguem e a oferta do dom gratuito da salvação a todos. Se você gostou desse material, inscreva-se no meu canal, ative o sino para receber mais notificações e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.